justiça social. O que nós estamos pedindo, minha gente, às vezes parece, aos olhos de uma elite com dificuldades de perceber o que se passa no mundo, é muito mais simples do que parece. Se a gente olhar o nosso continente sul-americano, latino-americano, se quiserem, nós vamos ver que a cada eleição tem havido ou não alternância de poder, dentro das regras do jogo democrático. Muitas vezes, os partidos da centro-esquerda, do campo popular democrático, não conseguem ganhar as eleições em função de uma conjuntura com muitas variáveis que não são controláveis pelos partidos do campo democrático popular. Aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile há pouco tempo. A companheira Bachelet depois voltou a governar a Argentina. Quase aconteceu no Equador, né? No Equador, a eleição foi muito apertada. O Lenin Maduro ganhou por uma margem pequena de votos. Pode acontecer na Bolívia, pode acontecer na Venezuela, mas o fato é que as regras, até aqui, com exceção do Paraguai e do Brasil, as regras democráticas estão sendo observadas. Honduras. Ninguém é contra que a direita se apresente, que a centro-direita se apresente, que o centro se apresente, que a extrema-esquerda se apresente. A democracia é conviver com essa diversidade. É as pessoas poderem de peito aberto defender as suas ideias, convencer o eleitorado das suas posições. O eleitorado tem não só o direito de escolher seus governantes, como tem o direito de errar. Faz parte do processo democrático que as pessoas aprendam à medida que votem, à medida que escolham, revejam suas posições. Não é vergonha ser minoria numa democracia, porque aquela minoria pode convencer uma parcela maior da população na eleição seguinte, se converter numa maioria no pleito seguinte. E a vida democrática é essa conjugação, né, em que erros e acertos vão sendo feitos e a população vai corrigindo o processo histórico a partir dos seus pontos de vista, que não são imunes, não são infalíveis. É próprio do processo democrático que as pessoas errem e acertem, mas se corrijam, aprendam, e assim as sociedades vão se desenvolvendo. Muita gente comemorou a eleição do Trump, outros se decepcionaram com o que aconteceu lá. Na eleição agora recente da França, o candidato de centro, Duelot, nas urnas com a candidata de centro de extrema-direita, venceu o pleito, ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, quase aconteceu na Holanda. Isso é celebrar a democracia, isso é celebrar a diversidade, respeitar as regras do jogo, respeitar a Constituição, respeitar o calendário. Nós aqui tivemos um senhor que perdeu as eleições de 2014 e, segundo consta das últimas da liberação de grampos que foram feitos legalmente e que foram divulgados com autorização do Supremo Tribunal Federal, é preciso que se diga isso. Nesse caso específico, os grampos foram feitos e divulgados com autorização do Supremo Tribunal Federal, porque se tratava de um senador da República e, portanto, as regras formais, nesse caso, tinham que ser observadas. Mas esse senador disse que, ao perder a eleição de 2014, entrou com uma ação no TSE para encher o saco. No que me diz respeito, eu não sei quanto a vocês, ele conseguiu. Realmente, ele conseguiu encher o saco do país inteiro, com as suas mentiras, com a sua dissimulação, com a sua falta de caráter, com a sua falta de postura em relação à democracia. E o que pedia esse senador? Nós queremos dar a ele novas eleições. Nós queremos oferecer a ele, finalmente, aquilo que ele tanto reivindicou. Eu até espero que ele seja candidato. Acho que seria uma bela oportunidade, né, da gente discutir aquilo que ele se propôs a discutir em 2014.
dizendo que a desonesta era a Dilma e que ele era a pessoa honesta que ia varrer a corrupção do país. Vamos relembrar o discurso desse senhor em 2014 e a maneira como ele tratou a sua opositora na eleição, então presidenta Dilma Rousseff, que ganhou as eleições com 54 milhões de votos. Era um direito dela governar até o fim do seu mandato, a não ser que ficasse demonstrado que ela cometeu crime de responsabilidade, situação em que a Constituição prevê a hipótese do afastamento e só nessa situação. O que não aconteceu, segundo decisão do próprio Senado. O próprio Senado, que afastou, reconheceu que não houve crime de responsabilidade. E ainda assim, perpetuou um golpe parlamentar que suprimiu a soberania popular. Então nós agora queremos exatamente que a soberania popular seja resgatada e que a democracia no Brasil seja resgatada. E não para nos diferenciarmos dos demais países democráticos da região, mas para nos igualarmos a eles. Nós queremos que o povo decida o seu destino. Nós não queremos reformas aprovadas na calada da noite, com textos que são colocados nas comissões do dia para a noite, sem nenhuma audiência pública, sem nenhum debate com os trabalhadores, com as centrais sindicais. Nada é feito de maneira democrática. O que pensam esses senhores que vão aprovar uma desconstituinte e que isso vai ser legitimado na eleição de 2018, quando uma eventual micro-recuperação econômica vai legitimar o golpe? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não haverá paz sem justiça. E a justiça se faz ouvindo a população. A justiça se faz ouvindo o movimento social. Então nós aqui estamos reivindicando que as pessoas sejam ouvidas. Nós não estamos reivindicando, talvez nós não concordemos com todos os itens colocados pela Frente Brasil Popular, talvez haja divergências entre nós. Qual é o problema? Ninguém, cada cabeça uma sentença, cada um de nós, mas nós queremos participar do processo de construção de um novo consenso, de pacto superior. Nós queremos construir sínteses superiores às atuais. Queremos mirar um futuro mais generoso, mais tolerante, mais igual entre os brasileiros, e é isso que vai ser suprimido, é disso que nós vamos ser privados pelo processo histórico. O que está em jogo hoje no Brasil é a questão da soberania. De quem é a soberania? Se é do povo ou se é de uma quadrilha que se apropriou do poder e que quer promover o desmonte do Estado Social brasileiro? Vamos à luta, vamos derrubar esse governo, vamos pedir diretas, que é isso que o povo precisa. Votar e participar. Boa noite, Muito obrigado.